você falando aí, eu me lembrei do Louis Armstrong, aquele músico aquela música What a Wonderful World, negro ele, né, e ele foi adotado, se eu não me engano, por judeus, brancos, né, e ele era negro. E ele foi muito bem tratado, bem educado, com carinho e tudo mais, virou um músico famosíssimo, né, e ele foi adotado, entendeu, não foram os próprios pais que cuidaram dele, virou um fenômeno, né, e tem muita gente assim, o Stevie Wonder parece que também, algumas pessoas que poderiam ter sido largados, abandonados, não ia seguir o propósito da vida E dele, a né. gratidão também, né, É. por assim, uma família me criou muito bem, né, isso pode acontecer com qualquer pessoa que foi adotada, né, a pessoa pode ir para o lado da revolta, mas se ela for consciente, ela fala: "Não, olha como eu fui bem criado aqui", É, é. né. Então vamos lá, historinhas divertidas é o nome aqui do canal. A questão dármica lá que eu estava falando que tem envolvimento. Ela perguntou o seguinte: "Realmente, se não tivermos destinados a prosperar, não adianta fazer nada?" Hum, não concordo. Vamos lá. Ela quer Nós saber temos se que se tem algo a fazer, né, é, se dá para se fazer alguma coisa para mudar. temos que quando que a gente vai saber se a gente tem, autorização ou não, digamos, para vencer ou para as coisas darem certo? Só fazendo. Uhum. E você pode superar obstáculos, assim, com a persistência. Eu falo brincando que o meu amparador espiritual é o Thomas Edison, porque ele tentou 2.000 vezes o filamento antes de descobrir, né, então, se não chegou a 2.000 vezes sua tentativa, não vale a pena ainda, não chegou. Ele tentou 2.000 tipos de materiais até descobrir a lâmpada, tá. Um exemplo de persistência também do presidente americano Abraham Lincoln, né, já leram sobre a vida Sim, dele? sim. Ele tentou ser vereador pela primeira vez na vida, não conseguiu. Aí falaram: "Ó, desiste, né". "Não, vou tentar". "Como vereador? Não, quero ser deputado estadual". "Mas nem vereador você ganhou, você vai ser deputado". "Não, antes de vereador queria ser prefeito". "Nem vereador você foi, quer ser prefeito?". "Não, eu quero". Foi lá, não se elegeu. "Vai tentar de novo? Vou". "Como prefeito?". "Não, agora eu quero ser deputado estadual". Foi, não venceu. Vereador, prefeito, deputado estadual. "Vai tentar de novo? Você é louco, né?". "Vou, deputado federal". Não conseguiu. É história, tá na história, vê isso daí. Uhum. "Aí eu quero ser agora, vou me candidatar a governador". O pessoal já achava que ele era o louco lá dos políticos, né. O cara não ganha para nada, nem para síndico do bar, do condomínio dele. Governador, não conseguiu. Aí ele falou: "Vou para presidente". "Ah, agora você pirou de vez". Você nunca sabe quando que você vai vencer. Foi E presidente. ele foi o melhor presidente dos Estados Unidos. Então, tá aí um exemplo. A gente não sabe, a gente tem que tentar, tá bom? Eu estava desanimado quando eu descobri algumas coisas, mas eu consegui modificar minha vida, graças a Deus, através da persistência. Então, nós não nascemos para ser, digamos, derrotados. Nascemos para aprender algumas lições, entendeu? E aí também vai uma dica bem interessante que eu estava para comentar antes e não veio. Nós temos o nosso ponto de vista aqui, o nosso amparador está lá de cima com outro ponto de vista. Então, o que nós achamos que pode ser uma derrota, que nada está dando certo para nós, do ponto de vista espiritual, eles estão falando: "Maravilha, você está conseguindo superar, você está deixando de ser arrogante, você está deixando de ser malandro, você está deixando de ser um monte de coisa que você já errou na outra vida. Você não está vencendo, digamos, nas questões que você acha que é importante, mas para o nosso ponto de vista espiritual, você está vencendo". É. Ô Fael, eu prefiro dar uma paradinha nos livros aqui, porque senão eu monopolizo só falando de livro aí 1 hora. Então, aqui já tá bom, já deu para ter uma ideia, né. Ainda Aí que eu o vou pessoal deixar tenha para o assim. pessoal perguntar as coisas e a gente ficar batendo mais papo. Isso aí, Senão eu fico pessoal, chovendo no molhado se aqui. tiver mais alguma pergunta aí, a gente já vai passando para ele. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Barreto, que é a seguinte: "Como são ajudadas as mães que fiz", essa daqui é pertinente para o assunto que a gente já falou, lá da apometria. "Como são ajudadas as mães que fizeram abortos propositais?" André Luiz diz que são reconhecidas em qualquer plano espiritual pelo ponto trevoso ali, né, no perispírito, tem um ponto enegrecido ali. Sim. Como são ajudadas? Isso a pergunta? Isso. Já percebemos várias mulheres assim, que fizeram abortos ou nessa vida ou em outra vida. Às vezes a gente entrevista a pessoa e uma das perguntas que eu faço é: "Fez aborto?". Aí a pessoa fala: "Não", mas a hora que os clarividentes estão olhando: "Fez aborto?". "Não, não fiz não". Dá para ver direitinho, dá para ver os cordões energéticos. Alguns espíritos
que iriam nascer têm a programação existencial para vir ali, e na hora que afasta, eles podem voltar, como nesse caso de reencarnação na mesma família. Já vi casos de pessoas que voltaram na mesma mãe, conseguiram, segunda gestação, terceira, o espírito vir. E às vezes não vir próximo, que a mãe operou, já não dá mais tempo, já vi isso também, nasceu como sobrinho, entendeu? Aconteceu isso com uma mulher de onde que foi? Do norte do país, que ela entrou em contato comigo pelo site Vida Após a Morte, perdeu um filho, e ela está totalmente depressiva, triste. Já vou voltar para a questão do aborto, mas totalmente depressiva, triste, querendo se matar e tudo mais. Tinha 3 filhos, perdeu um no assalto, foram roubar o carro e mataram o rapaz. E até que um dia ela, quietona lá no escuro no quarto dela, ela sentiu que sentou na cama, ela sentiu uma pressão na cama, foi o espírito do filho dela, e veio acalentar ela. Ele falou: mãe, não fica assim, tem mais 2 filhos, né? Eu tenho 2 irmãos, cuida deles também, não sou só eu. A ligação deles era muito forte. A vida continua, você não tem que se preocupar comigo, eu estou vivo aqui, não sei o quê. E há uma possibilidade de eu voltar, né? Eu estou para voltar. Só que ela já tinha operado, já tinha passado um tempo. Ela não podia mais ter filhos, né? Falou: vai voltar como, se eu não posso ter filhos? Vou voltar como filho da tia tal. E aí passou um tempo, 1 ano mais ou menos, 1 ano e pouquinho, ele voltou. E o menino, assim que voltou, ele ficava apontando para tudo que era do rapaz, quadro, fotos, reconhecendo, entendeu? Então existe essa possibilidade. Já vi também, por isso que eu falo que não se deve fazer o aborto, tem que se evitar ao máximo, né? Sem querer julgar, mas porque pode ficar uma relação de inimizade bem forte ali. Porque há uma programação, às vezes era algo que veio para consertar, para regularizar uma pendência, está tudo planejadinho, o relógio suíço, as engrenagens, tudo certinho para dar tudo certo, e a mãe aborta. Ela não entende, ela não tem noção de que é tão complexo assim. Alguns espíritos podem ficar muito revoltados, nós já vimos isso. Então, alguns estavam deformados, aí nós, com a luz verde, o gel verde e mais o amparo, mães do amor incondicional, tudo mais, muitos resolvem se afastar. A gente vê quem foi aborteira, ela não fez em si, fez para outras, mas repercute no corpo dela. Lembra que eu falei? Fez para o outro, volta para você. Então ela não tem filho porque ela foi aborteira. Né? Também tem muita clínica clandestina. Mas eu não abortei, por que? Mas aí há um impedimento, porque aqui, naquilo onde você errou, você vai vir a correção por ali, né? Então, não é algo eterno essa punição, né? É durante um tempo, mas vai sofrer repercussão numa futura encarnação, sim. Fazer abortos em si ou em outras pessoas, ok? Sim, são ajudados como tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Clínica clandestina, eu acho que daí não tem noção espiritual. Eu já vi cada gente chegar a quase enlouquecer por questões disso, de clínicas, enfermeiros que tiravam a vida dos outros porque os parentes querem, porque está muito idoso, porque isso, porque aquilo, vai para o mundo espiritual, sofre, que é um terror, e vem tudo atrás o pessoal. Eu vi já em estudos, né, que teve esses pontos, né, mas tinham várias alminhas sofredoras ali em volta da pessoa. E isso a gente vê. Astral, a gente vê os fetos, né, as mini criancinhas ali, aí elas vão, às vezes sai a maioria, não todos, um ou outro, porque depende muito também. Aquelas criancinhas já foram adultas, então elas têm personalidade, elas têm força de vontade, tem tudo. Algumas perdoam, outras não. Algumas realmente já estou muito tempo aqui, eu quero uma vida nova e vou para outro lugar. Porque aí precisava do empurrão, né? Outras querem ficar que cobrando, o espírito foi compreensivo. A mãe fez o aborto, falou: não, mas vamos de novo. Daí voltou de novo. Sim. O mesmo espírito não só que não teve se uma revoltou, hora, né? Teve uma hora que ele se revoltou. Depois porque se a pessoa fica toda hora abortando, aí chega uma hora que ele pode perder a paciência, mas isso é muito variável. Mas todas recebem ajuda, todos são seres humanos, então, em todas as condições aí, inclusive do aborto. Tem aqui um outro comentário aqui que é o seguinte: isso é bom porque vem na direção de muitas questões, né, da vida, do Dharma que a pessoa pode estar criando, né? Deixa eu dar licença um pouquinho só, complementar isso daí. Então, eu já falei isso algumas vezes, eu acho muito importante gerar criança, porque dá um trabalho danado, a fila no mundo espiritual é gigantesca.
E quando nós estamos no umbral querendo vir reencarnar, dá uma agonia para você querer vir acertar as contas, para sair daquele nível do umbral que te prejudicava, que você estava ruim. Você quer quitar, sabe quando você está com remorso, querendo quitar algo, incomodando, e aí dá errado, dá errado, dá errado. Então eu falo assim, se você não quer cuidar da criança, dê para adoção. Porque dá muito trabalho trazer a criança, dá muito trabalho entrar na fila kármica lá, digamos assim, para vir. Tudo bem, foi estuprado, eu quero tirar. Então doa, mas não tirar a vida daquele serzinho. Se você doar, você já não vai estar vai estar dando a oportunidade dele vir resgatar também, porque ele é uma pessoa que precisa vir para resgatar as questões dele, né? Você teve a sua chance. Então eu vejo às vezes mulheres que se defendem, algumas criticaram algumas lives que eu fiz, que eu falei que deveria fazer isso, ela, mas o corpo da mulher é dela própria. Mais ou menos, vamos até um certo ponto, né? O corpo dela é dela, mas a partir do momento que gerou uma criança, já não é o corpo dela, é o corpo da criança. É um outro ser humano. Então tem que pensar nisso. Minha liberdade vai até aqui, onde começa do outro ali, né? Aí eu vou interferir na evolução dele, porque eu quero cuidar do meu corpo. Se estiver correndo risco de vida, aí sim, não tem jeito, está correndo risco de vida. Se continuar o parto, vai morrer. Então tem que abortar, né? Aí o É uma médico, exceção. ele O vai médico falar, vai olha, dizer, né? eu tenho que tomar uma decisão, as duas pessoas podem, né, a mãe pode, aí é um caso médico, né? Não é assim, não quero a criança, né? Sim, sim. Alguns podem falar assim, mas eu fui estuprada, como é que eu vou criar uma criança que foi alguém que me estuprou, tal? Mas então doa, porque a criança precisa da vida para poder. Uma mulher que dá a vida, ela está colaborando, ela está fazendo uma caridade, porque ela está trazendo um ser do mundo espiritual, está fazendo mais que nós homens, né? Está gerando dentro do corpo dela, dando todo o alimento do corpo dela. A gente entra com uma coisinha mínima, mas ela doa todo o alimento, toda a dor, todo o parto, a dor, tudo. Então ela está fazendo uma caridade. A ligação da mãe com o É uma filho, forma de evolução espiritual. Ela está trazendo alguém, ela está colaborando com o sistema divino. Né? Então, se não vai cuidar, alguém vai querer cuidar. Sempre vai ter alguém que e também não por mais que interrompe, né, a tire pessoa. às vezes, com certeza que a criança vai chegar num lugar que ela precisa chegar. Mas vamos supor que pelo livre-arbítrio, a questão até que a pessoa tá direcionando ali, não impede que aquele ser cumpra um propósito dele, né. Você pode não estar vinculado a esse propósito, a pessoa que pôs para adoção, vamos dizer, estava ali todo formatado para ela ter um reequilíbrio com aquela encarnação, mas ela não quis. Mas ela não tirou a possibilidade daquele ser evoluir por uma outra via, né. Sim. Tem esse ponto também, né. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.